Olá, pessoal! Eu sou Carla Carvalho, sou professora da UFMG, membro do Comitê de Ética da Pesquisa da instituição. E eu vim aqui falar para você sobre um tema que tem gerado ansiedade na nossa população, um tema do momento. A pergunta é a seguinte: nós vamos ter vacina da Covid nos próximos meses, bem rápido? Eu vou dar a resposta já, mas primeiro eu queria contextualizar. Todo dia a gente fica sabendo de uma vacina nova. A mídia propagandeia e às vezes aquela notícia desperta nas pessoas uma sensação de que nós estamos prestes, na iminência de ter uma vacina. Vou falar de 4 notícias recentes. O laboratório Sinovac chinês fez uma parceria com o Instituto Butantan para fazer testes da vacina deles aqui no Brasil. Um laboratório da Universidade de Oxford, na Inglaterra, também fez uma parceria com a Fiocruz no Brasil para que a sua vacina também seja testada no Brasil. E essas 2 situações já nos geraram muita esperança e foram bem noticiadas. Mas a gente tem 2 outras das 2 últimas semanas que geraram uma euforia enorme e talvez decepções também enormes. A primeira é que na semana passada falou-se muito de uma vacina russa e a notícia dizia ela pode ser a primeira a ser comercializada. Você fala, opa, se ela está prestes a ser comercializada, ela pode ser a primeira, deve estar já pronta e testada, não é isso? Quando a gente vai procurar, essa vacina ela foi aprovada em estudos de fase 2. Já explico o que é isso. E ainda vai passar pelos estudos de fase 3, o que significa que não vai ser rápida a sua aprovação. E, notícia fresquinha dessa semana, vacina feita pelo laboratório Moderna nos Estados Unidos. E a notícia ela fala assim: essa vacina passou por testes e é 100% segura. Opa, 100% segura, passou por testes, semana que vem chega para mim, não é? Não tem isso, gente. Ela também passou por estudos de fase 2, com cerca de 45 pacientes, ela foi testada em 45 pessoas. Inclusive, as notícias mostram que ela registrou certos efeitos colaterais nos estudos, o que não é o problema, porque a vacina pode dar efeitos colaterais leves. Mas o que está faltando? Essa fase 2, o que é essa história, Carla? A pergunta que não quer calar. Nós vamos ter vacina no curto prazo? Sinto dizer, mas provavelmente não. E posso estar enganado? Tomara que esteja. Mas eu só queria dizer para você por que eu acredito que nós vamos ter que esperar até o ano que vem um pouquinho mais. Em primeiro lugar, porque como eu disse, todas as substâncias passaram por fase 2 e estão em fase 3, em início de fase 3, para falar de forma mais clara. Mas Carla, que história é essa de fase 2, 3 e deve ter uma fase 1? Vamos lá. Para uma substância, para uma vacina ser colocada no mercado, isso serve também para medicamentos, nós precisamos de ter ensaios, investigações clínicas. Antes desses ensaios clínicos com pessoas, nós fazemos os estudos pré-clínicos, em que a segurança daquela substância é verificada com animais. Uma vez verificado, e é por isso que a gente não teve até agora quase nenhum estudo com pessoas de vacinas, porque elas estavam em fases pré-clínicas. Após essas fases, nós vamos para as fases de investigação clínica com seres humanos. Fase 1, ela traz uma amostra bem pequenininha de pessoas, 10 a 30, segundo a Fiocruz. Vai buscar pessoas saudáveis, de modo a aferir segurança e interação daquela substância com outras drogas, com outras substâncias. Uma primeira verificação, a amostra é pequena porque ainda é muito incerto a segurança daquela substância. Passou nessa fase? Ok, é segura, a interação com outras substâncias foi controlada, vamos para a fase 2. Aumentamos a amostra, mas ainda bem pouquinho. Segundo a Fiocruz, cerca de 70 a 100 pessoas. Nas fases 2 de vacinas de Covid, que nós tivemos notícias, era uma amostra de cerca de 50 pessoas, nada muito numeroso. Nessa fase, a gente continua aferindo a segurança daquela substância, se ela tem toxicidade, porque se ela for tóxica, e muitos ensaios são paralisados na fase 2, porque se descobre que elas são tóxicas. Mas também vamos aferir a eficácia. Olha, na fase 2, e é o que a gente tem visto nas notícias, a gente já começa a verificar se a aplicação daquela vacina experimental faz com que o organismo dos participantes da pesquisa, dos voluntários, produza
células de proteção, células de imunidade. Mas a nossa amostra ainda é muito pequena, ainda não dá para a gente dizer que aquilo representa o mundo. E aí, se passa na fase 2, que é o que a gente tem visto em relação a essas notícias que eu falei, vamos para a fase 3. A fase 3 já conta com amostras numerosas. A Fiocruz fala a partir de 100 mil pessoas. Nessas que nós estamos vendo agora no Covid, nós falamos de amostra de 30 mil pessoas. Nesse momento, a gente compara aquela vacina com o placebo, que é dar a uma pessoa a injeção, não é isso? Da vacina, e a outras pessoas, e ninguém sabe quem que está em qual grupo, uma substância inerte. E eu vou comparar. Quem vai contrair mais Covid? Nós vamos ter números semelhantes se as pessoas que tomaram a substância testada, a vacina, e a substância inerte, o placebo, desenvolver a Covid a mesma taxa, significa que a minha vacina não tem eficácia. Também vou monitorar aí o desenvolvimento mesmo das células do sistema imunológico, das substâncias do sistema imunológico da pessoa. E vou, mais uma vez, monitorar e confirmar a segurança que eu já estou testando desde a fase 1 e a eficácia, como eu estava dizendo, desde a fase 2, além de efeitos adversos. Só depois que passa da fase 3 é que a gente pode pedir o registro da vacina e colocar no mercado. E, para quem quer saber um pouco mais, tem até fase 4, mas essa é depois que a substância já está no mercado, que é a farmacovigilância, porque podem surgir efeitos que não foram verificados durante os experimentos e há situações, inclusive, em que aquilo tem que ser retirado do mercado. Bom, por que mais, além dessa demora, que a gente tem precisa de mais tempo para essa vacina chegar no mercado? Porque depois de passar na fase 3 e ser aprovada, nós precisamos de fazer o registro. No Brasil, esse registro se dá na Vigilância Sanitária, na Anvisa, que tem um trâmite para o registro que toma tempo. A Anvisa já se propôs, ela está se antecipando durante os testes e está já dando andamento aos trâmites. Mas mesmo assim, ela não pode queimar etapas completamente, sob pena de a gente expor a nossa população a riscos indesejáveis. Nós temos histórias já, históricos de vacinas que foram colocadas no mercado a toque de caixa e expuseram a população a grandes riscos. Tem uma história da poliomielite, da vacina para polio nos Estados Unidos, que é muito dramática nesse sentido, e eu te convido a ler um post que está aqui na minha linha do tempo, que tem o nome A Corrida pela Vacina e os Riscos para a Saúde Pública, em que eu conto essa história melhor. Então, temos o registro, que vai ser acelerado, mas toma o seu tempo. E temos, então, um último fator, razão, que faz com que a gente não acredite que essa vacina vai chegar aqui para a gente tão rápido. Não basta ter o registro da vacina, a gente precisa conseguir produzi-la em quantidade para chegar nas pessoas. Não, eu preciso de produzir em escala. E nós já estamos vendo na Covid o que acontece quando o mundo inteiro está atrás do mesmo insumo, da mesma substância que nós precisamos. Vimos isso em relação aos testes, vimos aos respiradores, vimos em relação a profissionais de saúde e estamos vendo agora no Brasil em relação a medicamentos para sedação. Gente, o mercado não consegue suprir a demanda. Isso significa que para a gente conseguir ter uma escalabilidade e chegar a uma quantidade de vacinas para imunizar a nossa população no Brasil, a gente vai demorar um tempinho. A gente pode até, conforme os acordos de testagem no Brasil, conseguir produzir 1 milhão de frascos, 1 milhão de doses mais rápido, no fim da fase 3, logo no final do ano. Mas o que são 1 milhão de doses em toda a nossa população? Então é preciso tempo também para que a gente consiga viabilizar a produção em escala dessa vacina para conseguir um programa de imunização para a nossa população. Por isso que a minha conclusão, e eu não estou tirando isso da cabeça de uma jurista simplesmente, eu busquei isso em fontes científicas, é de que a gente vai ter mesmo a vacina daqui a 10, 12 meses, daqui a um ano. Então, gente, não adianta a gente ficar ansioso que a vacina vai chegar amanhã. Vamos reduzir um pouquinho as nossas expectativas. Além disso, vamos desconfiar dessas notícias que estão dizendo que a gente vai ter vacina
no próximo mês. Vamos ler as notícias da mídia com olhos mais críticos, entendendo o que é um estudo de fase 1, fase 2, fase 3 e entendendo que não dá para acelerar demais esse processo, porque senão é a nossa saúde que fica em risco. E finalmente, qual que é a última conclusão e recomendação da Carla? Gente, nós não temos vacina com evidência científica ainda, mas nós temos algumas práticas com evidência científica que nos ajudam no controle da Covid. Aquilo que a gente escuta desde o começo da pandemia: lavar as mãos, manter quem puder fique em casa, as práticas de distanciamento social, a menos que a gente tenha um controle e as autoridades públicas flexibilizem, liberem as nossas atividades diárias. E usar a máscara, conforme a própria OMS já recomendou. Espero ter esclarecido um pouquinho para vocês aí essas várias dúvidas sobre a vacina e estou à disposição